Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado, povo querido, família Canção Nova, família Betânia, vocês que nos acompanham, rezam conosco, vocês que vêm ao Pai das Misericórdias, e viver o final de semana da misericórdia. Como dizia antes, no início da celebração, viver a experiência da misericórdia é poder fazer a experiência de um Deus que se interessa por cada um de nós, o primeiro interessado na nossa salvação. Não é o primeiro interessado em eu me sentir bem, eu massagear o meu ego, simplesmente encontrar um momento de sossego. É um Deus interessado na minha salvação. Tenho pregado e tenho constatado cada vez mais que o Evangelho, aquilo que o Senhor traz para mim e para você como proposta de vida, e o Padre Léo dizia tantas vezes, é uma proposta difícil, é uma proposta que exige entrega, doação. Evangelho não é para a gente se sentir bem somente. E não é esse o primeiro objetivo. O Evangelho, ele é para nós caminho de salvação. Nós seguimos o Evangelho, nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte dessa espiritualidade que perpassa pela religião católica e que o próprio Senhor nos deu para nós sermos salvos. E para mim e para você sermos salvos, muitas vezes não vai ser gostoso ou não vai ser bom, porque permitir que Deus nos arranque da situação de pecado que nós estamos tantas vezes, vai ser difícil. E por isso, Páscoa é sempre passagem.
passagem desse tempo de morte para a vida, passagem desse tempo de pecado para uma vida de santidade, passagem de um novo tempo de compreender que nós não nascemos para viver de qualquer jeito, mas nós nascemos para viver do jeito do Senhor, que o Senhor assim nos instrui e o Senhor nos convida. Enquanto nós não tomarmos essa consciência, a nossa vida vai ser só aos trancos e barrancos. A gente vai ficar igual a biruta de aeroporto, para onde o vento sopra a gente vai. E qualquer coisa que tenta empurrar para nós, a gente vai aceitar. Por quê? Falta essa decisão que Pedro proclama na primeira leitura. Só em Jesus, aquele que foi rejeitado, aquele que vós crucificastes, foi pelo nome dele que foi curado aquele paralítico, e é em nome dele que há toda a salvação, e é no nome dele, não existe outro nome maior que o dele. Quando nós tivermos realmente essa consciência, nós teremos a capacidade de viver uma verdadeira Páscoa. Sobre qualquer situação da nossa vida, de doença física, de doença psíquica, de doença de contaminação espiritual, de opressão espiritual, sobre tudo, porque essa é uma verdade de fé. Acima do nome de Jesus, não existe nada e nem ninguém. Não existe nada e nem ninguém. Às vezes, nós fazemos a experiência de Pedro e os discípulos no Evangelho. Pedro e os discípulos, quantos milagres experimentaram com Jesus? Em quantos lugares eles não estiveram juntos e vendo que a palavra do Senhor era eficaz? Viam que os corações foram tocados, viam possessos serem libertos, viram e constataram com os olhos doentes sendo curados, leprosos sendo curados, tantos outros sendo curados, alguns até que Jesus ressuscitou. O próprio Lázaro, em Betânia, foi ressuscitado por Jesus, os discípulos constataram, estavam juntos. E de repente, diante de uma reviravolta de toda a sociedade daquele momento contra o próprio Jesus, e aí aconteceu todo o fato da perseguição, da morte, como nós acompanhamos no tempo da sexta-feira, na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, no sábado santo, o flagelo, a cruz. Aqueles discípulos agora entram em uma certa crise. O que significa voltar a pescar de Pedro? Voltar a pescar. O que Pedro era? Pedro era um pescador. Quando o Senhor encontrou ele pescando, na beira daquele mesmo mar. Lá também, Pedro também não tinha pego muita coisa naquela noite, e Jesus disse: eu vou te fazer um pescador vem e segue, porque eu vou te fazer um pescador de homens. E Pedro deixou tudo e foi, seguiu, acompanhou todos esses outros sinais. Porém, diante desse momento de crise, nesse momento de deserto, nesse momento em que viu o seu Senhor sofrer, aí ele: vou voltar a pescar. Em outras palavras, vou viver a vida da maneira como eu vivia antes. Mas quem é tocado pelo Senhor não consegue viver mais do mesmo jeito. Quem verdadeiramente é tocado por Deus não consegue mais viver de qualquer jeito, do mesmo jeito. Pode até tentar voltar a viver da maneira anterior, com os mesmos trabalhos, com as mesmas coisas, mas não vai mais, vai sentir um vazio muito grande. Porque o lugar que Deus ocupa dentro de nós, ninguém consegue ocupar. Ninguém. E por isso que aí Pedro faz uma grande experiência de misericórdia. Porque o próprio Deus, ressuscitado e agora em corpo glorioso, se aproxima de Pedro, mesmo ele naquele momento de fragilidade, de crise, e chama de volta. Do mesmo jeito que chamou a primeira vez. Para você e eu entendermos que o chamado do Senhor, ele é para sempre. Ele não brincou com a gente, ele não brinca com a nossa de dar vocação para a gente. Ele não brinca nos convidando para o discipulado. Ele nos convida para que a gente possa entregar realmente a nossa vida e, entregando a nossa vida, confiarmos. Era preciso que ele sofresse para que pudesse ser anunciado a conversão
e o perdão dos pecados no seu nome, terminava a primeira leitura de ontem. Para que a gente pudesse viver essa experiência profunda de resgate de Deus. Deus que nos resgata, Deus que nos busca, Deus que nos alcança, Deus que conta conosco. Por isso é preciso agora abandonar-se para viver essa verdadeira Páscoa. É atitude, é decisão. É preciso ouvir a palavra e mesmo não tendo pescado a noite inteira, diante da voz do Senhor que contraria todas as outras vozes, lançar em obediência mais uma vez as redes, fazer o que Ele nos pede, para podermos viver um tempo de graça e uma abundante pesca. Um detalhe importante, quando a gente está em crise, ou quando a gente passa por um sofrimento muito grande, ou quando a gente se deixa levar muito pelas dúvidas, a nossa tendência é deixar sempre a fé de lado. É a gente sempre deixar Jesus do lado, na margem. Ele estava na margem. Às vezes a gente fica cego, a dor nos deixa cegos. Às vezes o sofrimento nos deixa cegos. E a gente diz que acredita, mas no fundo dá mais atenção à dúvida e ao sofrimento do que realmente acredita. Do que realmente acreditar. Por isso, quando Jesus convida eles para a praia e serve aí aquela refeição, ele diz: eu sou o centro, eu sou o alimento, eu preciso estar no centro do teu coração e da tua vida. E aí sim, a gente vai ter a ousadia que Pedro teve, mesmo na frente de todos aqueles que no primeiro momento lhe colocavam medo, porque depois da morte de Jesus, onde é que estavam os discípulos? Fechados por medo dos judeus. Estavam com medo de caminhar nas praças, nos mesmos lugares que eles tinham caminhado com Jesus e pregando, por quê? Medo da perseguição. Quando eles fazem a experiência do ressuscitado, eles têm coragem. Eles realizam cura e falam na cara dos fariseus, do mestre da lei: foi no nome daquele que vós crucificastes. Porque acima do nome Jesus não existe outro nome. Quando a gente fazer a experiência realmente do ressuscitado, fizer a experiência realmente do ressuscitado, nós vamos ter essa mesma convicção, essa mesma coragem, nada e nem ninguém vai mais os tirar do Senhor, da fé ou da vida nova que Ele nos oferece. E aí podem falar o que quiser ao nosso redor, pode vir o sofrimento que for. Lembra o Padre Léo, na última pregação, buscar as coisas do alto? Esse câncer me tirou tudo, disse ele. Esse câncer me tirou tudo. Tirou as forças, tirou a visão, ele dizia que não conseguia nem mais no banheiro sozinho. A única coisa que não tirou foi a fé. A convicção que acima de Jesus não existia nada e nem ninguém. Lembra que ele falava? Antes eu tinha dó de gente feia, hoje eu tenho dó de quem não tem fé. Por isso, nesse final de semana da misericórdia, é o tempo da gente reavivar a nossa fé e reafirmar a nossa fé desse jeito, colocando toda a nossa confiança no Senhor. Ah, Padre, mas eu tenho um grande pecado, não sei se Deus me perdoa. Como diria o Padre Léo, deixa de ser anta. Seu pecado não é nada comparado ao amor que o Senhor tem por nós. Seu amor não é nada, ou melhor, seu pecado não é nada diante do seu amor por cada um de nós. Ele vem em resgate da nossa fraqueza. Porque acima do nome Jesus, não existe mais nenhum outro nome. Que essa verdade ocupe o teu coração nesse final de semana. Jesus, manso e humilde de coração,